Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer o meu primeiro vídeo de maquiagem e com indicação da minha amiga Mariana, que sugeriu as cores laranja e roxo. Eu começo passando corretivo na pálpebra, porque eu sou um tanto... eu tenho os olhos um tanto marcados, assim, escuros. Estou usando um corretivo líquido. Eu prefiro levar até a altura da sobrancelha, para ficar uniforme, e prefiro dar batidas ao invés de espalhar, porque ele adere melhor. E serve também como uma base para a sombra, né? Ajuda a sombra a segurar mais tempo. Para quem tem olheira, é fundamental. Nós vamos aplicar um laranja na pálpebra móvel. Eu estou usando paleta de 120, modelo A. Não é necessário que você use essa mesma paleta, você pode utilizar a paleta que você tiver, a sombra que você tiver, a cor que você tiver. O mesmo efeito do corretivo é mais prático, adere melhor. O fato de você dar batidinha com a sombra, com o pincel, do que você espalhar. No caso, como nós queremos um tom um pouquinho mais forte, o ideal é você dar batidinhas só na pálpebra móvel. Ela dá uma subidinha bem pouco até próximo ao côncavo, e o côncavo seria esse nosso ossinho, que hoje, quando você sente o ossinho, é o côncavo. Então nós fazemos até esse limite em laranja. E o roxo que eu vou usar é da terceira fileira, esse aqui, esse roxinho. O que nós vamos fazer com ele é de fora, no caso, marcar de fora pra dentro. Para que nós possamos já ir esfumando ele. O interessante é que essa sombra ele vai criar um efeito meio fruta-cor entre uma cor e outra. Eu particularmente gosto disso. Você tá usando só duas cores, mas a impressão é que você tem uma terceira cor ali, fica bem legal. Nós só levamos a sombra roxa até mais ou menos esse cantinho. E o côncavo, no caso esse ossinho, ó, até mais pro meio, sem medo. Pode ser um pouquinho mais pro centro também, não tem problema, porque nós vamos esfumar isso depois. A quantidade de roxo aqui vai depender do tom que você gosta. Eu não fiz uma maquiagem muito marcada, muito esfumada em roxo, porque eu optei por um batom também mais escuro, na verdade uma mistura de batons. Por baixo eu tenho um vermelho fechado, quase puxado para o marrom terra, e em cima um gloss rosa. Uma outra coisa que nós vamos fazer, que não parece que tem, mas tem um fundinho mínimo, mas tem, de preto. No caso, esse preto aqui. Então, um pouquinho de preto, um pouquinho de preto, e côncavo. Uma esfregadinha acima do côncavo. Só pra dar um fundinho escuro nesse roxo. Na verdade é um roxo violeta, mas você pode ir aqui, rente aos olhos, nós damos uma subidinha. Ele dá uma profundidade maior. Muitas vezes parece que não, mas dá. E o que a gente vai fazer? Não temos o de esfumar? Vamos usar esse aqui.
Então vamos lá. Eu vou usar ele assim, de ladinho, porque ele já vai esfumando pra cima também. Se você preferir, você pode esfumar ele assim, mas eu prefiro esfumar assim, então vamos assim. Então, o que você vai fazer é isso aqui. Eu sempre dou uma erguida no olhar, porque eu acho mais prático para acompanhar o tom. Então, é isso que eu costumo fazer. Aí, digamos assim, esses borrados sempre acontecem, ainda mais se a pessoa for um tanto desastrada como eu sou. Então, aqui, em geral, fica uma marquinha. Essa marquinha, se você passar o pincel aqui de ladinho, ela vai sumir. Então, não vai ficar mais aquela marca trágica. E nós damos sequência ao esfumado. Não é necessariamente obrigatório você ter o pincel de esfumar. A gente não tendo, a gente improvisa. Esse pincel eu tenho há poucos dias. Na verdade, esse kit de pincel eu ganhei tem exatos 1 mês e 2 dias. Foi o meu presente de aniversário. Só que antes eu não tinha e eu fazia tudo no dedo. Como eu já falei pra vocês no vídeo de apresentação, eu não sou profissional. Borradinha sempre dá, tá, gente? É normal. Continuando para no iluminador. E eu vou usar esse segundo aqui, ó. Pouquinha coisa, como eu disse, é opcional. Do meio da sobrancelha pro final. Não que você não possa ou não deva usar do comecinho. Mas é sempre melhor fazer dessa divisóriazinha aqui, digamos, no meio do seu olho. Porque, digamos assim, o início da sombra, respeitando as regras, o meio, digamos que o iluminador pra cá, e o final. Embaixo eu vou mudar o tipo do pincel. Vou usar esse aqui, ó, que ele é curtinho. Você pode usar um pincel chanfrado, ou até mesmo esses grandes, tá? Dá pra fazer normalmente. Nós vamos marcar embaixo com um tom de roxo diferente do que nós usamos em cima. Um roxo puxado pro azul, digamos assim. Que no caso é esse aqui, que eu particularmente achei lindo. E o que nós vamos fazer com esse roxo? Contornar os olhos da parte de baixo. Não se preocupe se você, por acaso, deixar ele ficar meio larguinho, tá? Porque é normal e nós ainda vamos passar o delineador e esfumar ele embaixo depois. Então, nem precisa se preocupar, porque ele só vai fazer fundo. Depois disso, nós vamos utilizar o lápis preto, para dar uma profundidade maior. Tô passando só na linha d'água por enquanto. O legal é sempre você dar uma puxadinha para poder passar, para não correr o risco de ferir os seus olhos. Parte de cima do mesmo jeito, mas eu sinceramente não costumo segurar. Eu só não consigo ficar olhando na mesma direção. Agora, é uma parte que aflige. É o delineador. Vamos ao bendito delineador. Então, eu, sinceramente, ainda estou, como eu posso dizer, me adaptando aí. Porque não era adepta, não tinha costume de utilizar.
Eu tô um tanto longe do espelho, como eu disse, pode ser um pouco difícil de passar, ainda mais que eu não tenho prática ainda, mas terei. E lá vamos nós. O delineador que eu tô usando é líquido. Se borrar, não se preocupe, porque eu já dei uma borradinha aqui. Como eu sou desastrada, eu já aprendi como eu posso corrigir isso. Na realidade eu tive que aprender, né, por ser desastrada, como corrigir. Vou estar fazendo, gente, olhando no espelho pequeno, porque pra mim é um tanto mais prático, tá? Porque senão vai ficar um estrago muito maior do que tá aqui. Não que eu olhando nesse aqui seja mais fácil pra mim, tá? Nós vamos fazer isso na parte de cima e também na de baixo. Vou tentar fazer de frente pra vocês. Pra uma pessoa que já treme naturalmente, fazer isso aqui, gente, é quase uma maratona. Eu até pensei em não passar essa parte pra vocês, só indicar, mas... Então vamos ao nosso querido, amado, idolatrado milagreiro. Eu espero que você não seja tão desastrada quanto eu, que sai se melecando de tudo, que termina de se maquiar pintando o resto da casa. Exagero, né? Então vamos lá. Vamos corrigir a bagunça que eu fiz. O nosso amado idolatrado querido, que todo mundo tem em casa, cotonete. E o que nós vamos fazer com o nosso amado cotonete? Lembra a sombra que nós usamos primeiro? Nosso laranja? Vamos lá. No laranja, olha como ele é bem pigmentado. Não é propaganda da paleta, tá? É só... E o que eu vou fazer é retocar rente ao delineador. Porque o que acontece? Ele dá meio que uma esfumadinha no delineador. E eu vou ter que usar o espelho de novo, porque como eu disse, eu tô longe daquele ali. Ele dá meio que uma esfumadinha. E aquele rinho, aquela coisinha que ficou mais grossa, automaticamente desaparece. O ideal é você fazer isso com com o delineador já seco, tá? Eu levo sorte que esse delineador seca rápido. Porque a pessoa aqui é desastrada. Salvei o dia. Ou melhor, a noite. E o finalzinho, nós vamos naquele nosso roxinho querido que nós usamos também. E fazer o mesmo processo do laranja, que é passar a rente ao delineador para manter a cor e esfumar. Como o nosso canal já diz, são dicas de truques, né? Então, é difícil alguém ter a sorte de fazer aquela maquiagem perfeita já de primeira, de cara. Não que as minhas maquiagens sejam perfeitas e seria prepotência me dizer isso. E a mesma coisa nós vamos fazer embaixo. Vamos com aquele nosso roxinho azulado. Bonitinho, querido, amado, idolatrado. E eu sou suspeita pra falar porque eu adoro roxo. Uma das minhas 3 cores favoritas, assim como o azul e o preto. Então vamos lá. Nós vamos do mesmo jeito esfumar. De cá pra cá. Porque como eu disse, além de dar um trato no delineador, já faz o fundo da nossa maquiagem. O que acontece? Acha que ficou demais? Dá uma amenizada.
Se você tem os cílios não muito alongados, poucos cílios e tal, eu te aconselho passar um rímel incolor antes, deixar ele dar uma secadinha. Não precisa ser incolor, pode ser o preto mesmo. Até o meu incolor tá na caixinha um pouco distante, então eu nem vou pegar ele agora. Mas você pode passar várias camadas do rímel preto também. No caso, os meus cílios são um tanto grandes. Eu sempre passo embaixo também, porque eu acho que ele vai ficar bem marcado. Qualquer coisa, como eu disse, você tem os cílios finos, você passa mais de uma camada, espera dar uma secadinha e passa novamente. No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, curtam. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei aqui embaixo. E até o próximo.